stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para termos mais uma quarta especial, uma quarta convida. Ainda aguardando aí o nosso novo formato de programa, trazendo hoje um assunto bastante interessante com relação a um momento que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, em que as mídias sociais, elas fazem muita propaganda, elas trazem muita propaganda do chamado mundo gospel, mundo cristão, mundo protestante. Então o assunto hoje é mídia, gospel, mídia, propaganda ou despropaganda, né? O que estamos fazendo, está trazendo propaganda para o Evangelho, coisa positiva, ou despropaganda para o Evangelho? O que nós estamos fazendo tem sido um atrativo para as pessoas ou tem sido uma repulsa para as pessoas? Eu sei que muitos podem dizer que algumas questões elas são de cunho bastante particular, propagandas da igreja, dos trabalhos de uma igreja, dos eventos de uma igreja, são realmente particulares, então não há como você tecer uma crítica ou não, você simplesmente entende que aquilo faz parte de uma igreja. Então vamos imaginar assim, uma igreja vai fazer propaganda de um bazar que vão realizar, um bazar beneficente, um bazar em prol do campo missionário, um bazar até para levantar recursos para a própria igreja. Mas a pergunta é a forma como essa propaganda é feita, né? Como isso chega no... Vou usar uma expressão aqui, que é uma expressão secular, mas você vai entender. Como é que isso chega no consumidor final, ou seja, como é que a pessoa que vai ser convidada, que vai ser alcançada, ela vai receber isso. Qual o apelo que vai levar essa pessoa até, por exemplo, a igreja, o salão da igreja, para efetuar uma compra, etc. Vamos pegar um outro exemplo. As pessoas às vezes fazem muitos desses eventos, convidando pessoas que tiveram uma experiência com cristianismo, que nós chamamos de experiência de conversão, né? É uma expressão bastante do nosso mundo particular, do nosso mundo protestante, do nosso mundo evangélico. A pessoa se converteu. Então a gente faz um atrativo, né? O eis isso, eis aquilo, e fazemos uma propaganda mais em cima do que aquela pessoa era, do que da nova vida que Jesus Cristo proporcionou àquela pessoa. Às vezes até no andamento do evento se perde muito mais tempo, se oferece muito mais tempo àquela pessoa falando das coisas erradas que fez do que da mudança de vida proporcionada pela ação do Cristo na vida dela. Então é uma questão muito interessante, né? Às vezes também a propaganda vem lá, nessa noite, o grande homem de Deus, o homem que Deus vai usar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, como se nós pudéssemos deter, se nós pudéssemos ter nas nossas mãos a possibilidade de que Deus é obrigado a fazer aquilo ou não, que Deus tem que fazer aquilo ou não. Muitos usam, não, Deus me usa com isso, Deus me usa com aquilo, mas ele usa o tempo dele ou o seu tempo, não é? O tempo é dele ou o tempo é seu? Então isso vai de encontro à própria natureza divina, porque
não faz as coisas de acordo com a nossa vontade, sim de acordo com a soberania dele. E às vezes até a nossa vontade ela fica terceirizada, ela não é priorizada na graça do Senhor. Então, eu estou lançando um tema aqui, propaganda ou despropaganda, né? Usamos às vezes até meio escusos para falarmos as coisas de Deus, lugares onde nós não deveríamos estar usando aquele espaço para fazer uma propaganda de uma coisa cristã. É a mesma coisa que você for numa boate, o cara entra numa boate, tem lá uma propaganda da sua igreja, né? Alguém fala, mas o cara que frequenta a boate, ele precisa saber de Jesus. Ou seja, a gente ouve as coisas mais absurdas possíveis, e sempre como uma apresentação de que aquilo é um meio de conquistar as pessoas. É como se eu colocasse propaganda da igreja numa garrafa de pinga, por exemplo, num maço de cigarro, né? Não, mas a pessoa que vai fumar, ela tem que ser alertada. Será que esse é um meio lícito, né? Será que isso é propaganda ou despropaganda para a igreja de Jesus? Então o que eu percebo assim, nós vivemos um tempo meio complicado das coisas, facilidade que a gente tem para fazer a propaganda nas mídias sociais. Hoje todo mundo tem um canalzinho de Instagram, um canalzinho de Telegram, um canalzinho de YouTube, de Facebook, Twitter e todos esses meios de comunicação, e colocam as coisas lá, né? Eu reparto bastante as coisas da igreja, algumas coisas particulares, alguns posicionamentos políticos que são particulares meus, não são exatamente as posições da igreja, são as coisas suas particulares, que as pessoas têm que saber respeitar, mas há uma mistura das coisas, e isso tem causado bastante perplexidade para algumas pessoas, e eu chego a questionar, será que nós estamos trabalhando em prol da missão ou contra a missão? A missão que eu falo é a propagação do reino de Jesus. Então veio na minha mente trabalhar esse tema. Eu acho que eu estou dando um pontapé inicial, eu acho que a gente vai trabalhar melhor até esse tema com pessoas profissionais da área, né? Propaganda ou despropaganda, ou seja, com aquilo que nós estamos tentando atrair as pessoas, nós estamos verdadeiramente atraindo ou nós estamos caindo numa vala comum? O cristianismo hoje é uma vala comum, é um lugar onde as pessoas não sabem qual é o campo que estão trilhando, se verdadeiramente aquilo traz um conceito do que realmente é o reino de Deus, do que representa o reino de Deus, ou aquilo traz um conceito de que o reino de Deus é alguma coisa a mais, é uma diversão a mais, é um momento a mais, é um espaço a mais, né? Isso traz uma propaganda da salvação, que é o ponto central da mensagem do Evangelho. Não há um outro ponto. O ponto central é a mensagem, é o Evangelho, a salvação através da pessoa do Cristo, da pessoa do Salvador. Então se usam recursos, é óbvio. Ninguém é tolo para ser contrário a recursos, né? Então uma propaganda, um convite, um trabalho que você faz na igreja que é diferenciado. Lógico, os meios são importantes, mas até que ponto nós estamos indo além daquilo que verdadeiramente a pessoa do Espírito Santo de Deus tem para que a igreja possa estar agindo? Até que ponto nós estamos ocupando ou tentando ocupar o lugar do Espírito Santo? Então, os nossos projetos, as nossas propagandas, as nossas ações, os nossos posicionamentos, até que ponto eles estão interferindo na própria ação do Espírito Santo? Então as pessoas às vezes até vêm para as igrejas, as pessoas ocupam espaço na igreja e as pessoas não entendem o que estão fazendo ali. Para elas é estar num clube, para elas estar num momento bacana, se jovem com um grupo de jovens, se casado com um grupo de casados, se o cara é solteiro porque tem um grupo lá na igreja com o qual ele se identifica. Veja que tudo isso não é errado, tudo isso é até bom, mas os objetivos, ou o objetivo final, ele tem sido alcançado ou nós paramos por aí? Ou nós temos parado por aí?
fazemos a propaganda, a pessoa vem e nós nos sentimos tolhidos, nós nos sentimos freados, nós nos sentimos bloqueados de falar daí para diante do que é a realidade da vida e do compromisso com o Cristo. Nós estamos vendo um tempo muito complicado, um tempo muito delicado. O Evangelho tem sido desfigurado completamente. Então, muitas pessoas estão nas igrejas, elas não têm uma concepção do que é a verdadeira salvação em Cristo. Estão ali, às vezes, porque gostam de uma veia social da igreja, estão ali porque gostam da palavra que é trazida, gostam das músicas que são cantadas, né? Ou porque tem os grupos, como eu falei aí, com os quais ela se identifica. Tudo isso que eu repito, tudo isso não é ruim, é bom, mas desde que o objetivo principal da pessoa estar ali, que é a consciência de Cristo como Senhor e Salvador. Senão estaremos sendo apenas uma religião a mais, uma oferta a mais de religião nesse mercado tão variado, tão vasto de coisas que são oferecidas em nome de uma religião. É a prosperidade, é a cura, que as coisas só vão dar bem, ou os grupos de convivência que nós temos nas igrejas oferecendo. Eu acho que chega um ponto que nós temos que dar um break e colocarmos a mão na consciência, né? Até que ponto a propaganda ou a despropaganda? Né? Será que nós não estamos enfraquecendo o Evangelho na sua essência, na sua forma, no seu formato original com o qual nós deveríamos nos identificar mais? Então é um quarta convida diferente nessa transição que nós estamos fazendo aí de alguns programas do Quarta Convida, contando histórias, trazendo uns pontos de reflexão. Hoje é um ponto de reflexão, é um Quarta Convida diferente, né? Um Quarta Convida teológico, um Quarta Convida onde nós como liderança, nós como cristãos, temos que parar para pensar um pouquinho. Estamos servindo de propaganda, de meio, de que pessoas alcancem e conheçam a Jesus Cristo, ou nós estamos confundindo ainda mais a mente das pessoas? Então fica essa pergunta, essa questão para você aí. Ajude-nos a responder, né? Se você tiver a resposta, mande para nós a resposta, o que você pensa a respeito disso, e é um assunto que certamente estaremos voltando através de debate, através de uma outra maneira. Fica aqui esse Quarta Convida, obrigado, até o próximo Quarta Convida, sempre buscando que seja uma quarta-feira diferente, uma quarta-feira com vida. Jesus te abençoe, um bom feriado aí de 7 de setembro, e que Jesus esteja com a sua vida, com a sua família, com o seu negócio e com a sua saúde, te dando graça e te dirigindo. Até a próxima, aquele abraço. Light of the world, you stepped out into darkness. Oh,